Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. Esse é o nosso terceiro programa aqui, né, no YouTube. E hoje nós vamos falar de um lançamento muito especial para todo colecionador de Perry Rhodan no Brasil. Finalmente nós chegamos ao tão esperado número 1000 de Perry Rhodan. Aqui, ó. Opa! E, né, número 1000 de Perry Rhodan, né? Também é o número intitulado O Terrano, de William Voltz, A Destinação Cósmica da Humanidade, que é o volume 1, né, do novo ciclo, que é a Hansa Cósmica. Né? Então, o que é esse número 1000? Bom, quem acompanha Perry Rhodan, né, e durante todos os seus ciclos, sabe que existe uma grande história cósmica por trás de Perry Rhodan, né? Que existe um super ser, chamado Aquilo, que é uma inteligência cósmica, né? Que é uma super inteligência cósmica, um ser coletivo, né? Formado por diversos outros seres, na verdade por bilhões de seres. Então ele é uma super inteligência. E a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, está na área de influência desse super ser. E esse super ser, mais ou menos, ele toma conta ali dessa área de influência. Mas existem outros super seres, né, como essas inteligências cósmicas pelo universo, que têm áreas de influência também. Algumas vezes, alguns desses super seres podem ser corrompidos. E aí, então existe uma disputa entre eles para manter as suas áreas sob influência. Esse super ser, Aquilo, ele resolve, a mando dos cosmocratas, que vai ser explicado neste volume, é, e distribuir dois ativadores celulares, que são aparelhos que dão uma imortalidade relativa, né, para, para a pessoa que o recebe. Por que imortalidade relativa? Porque ele mantém as células da pessoa viva, né, uma regeneração celular. Mas se a pessoa, por exemplo, é, vamos supor, tomar um tiro, né? Ou a pessoa sofrer um acidente muito grave que levaria à morte, ela realmente vai morrer. Né? Não é tipo o seu Wolverine da Marvel aí que é esfaqueado, leva dezenas de tiros e sai andando. Não é isso. Tá? É imortalidade relativa. Suas células se regeneram. Então, é uma forma de combate do envelhecimento. Né? Mas não é cortou a mão do cara, a mão vai crescer de novo, não é nada disso. Né? Levou um tiro no coração e o coração vai se regenerar de novo. Não é esse tipo de imortalidade. Bom, neste volume, trabalha justamente com como é que os dois escolhidos para ter esses ativadores celulares foram escolhidos pelo Aquilo para recebê-los. Né? Para quem é fã da série, a gente já sabe. Bom, um é para Rodan, né? E o outro é o Atram. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história para não estragar, né, a história, mas essa história traz algumas questões muito interessantes para os leitores. Por exemplo, para o leitor que já está acostumado, que leu todos os ciclos de Perry Rhodan que acompanha, ela é um apanhado geral na história. Né? Então tem um determinado momento que o autor é um resumo completo de todos os ciclos anteriores, de todas as aventuras que o Perry Rhodan viveu. Então é muito interessante para quem lê Perry Rhodan há muito tempo, né, para retomar essa grande história de Perry Rhodan. Mas vamos supor que você está vendo esse vídeo e você nunca leu Perry Rhodan. Então este é o momento ideal de começar a ler. Por que é o momento ideal? Porque é o volume. Neste volume existe todo este resumo, né, de anterior, né, de todas as aventuras do Perry Rhodan. Lógico que não dá para resumir 1000 livros em um, mas é o 999, na verdade, livros em um. Mas aqui você fica sabendo da estrutura geral da evolução da humanidade, né, e do papel de Perry Rhodan nessa evolução da humanidade, desde o número 1 ao número 999. Então, se você nunca leu o Perry Rhodan, eu quero começar a ler. Esse número 1000 é o número ideal para você começar a ler. Você pode começar a ler e daqui para frente ir tranquilo na leitura do Perry Rhodan. Tá? Então, esse número 1000 ele é fantástico por causa disso. Né? E você vai conhecer o Perry Rhodan, né? Quem é
esse personagem. Ele é muito, trata muito do personagem, inclusive em determinado momento aparece o personagem criança, que é muito interessante, né? Assim, a gente vê o Père Rodin ainda criança, né? Aparece o primeiro um contato com esse personagem com Aquilo, e é onde o Aquilo vai revelar a estrutura do universo, né? É onde pela primeira vez vai ser revelado a estrutura de como o universo funciona, né? Então aquilo vai falar do papel das superinteligências, né? Do papel das fontes de matéria, do papel até onde o Aquilo começa compreende também dos cosmocratas, e o Aquilo vai revelar, né, para o Père Rodin o papel da humanidade esse grande cenário cósmico, né? Então o Aquilo vai dizer, olha, a humanidade ela tem um papel cósmico, né? E aí que esse livro vai estar muito algo que alguém, todo mundo que acompanha as minhas colunas no próprios livros para Rodin sabe que eu trato muito disso, que é o chamado cosmismo, né? Que é o chamado, que é o fato da humanidade, uma filosofia do qual eu tenho trabalhado tanto nos livros para Rodin como academicamente com ela, que é uma filosofia que trata justamente dessa questão do cosmismo, né? Do papel cósmico da humanidade, que a humanidade teria sim um papel cósmico. E esse volume é muito centrado nisso. Qual é o papel cósmico que aquilo reservou para a humanidade, que a humanidade sim tem um papel cósmico. Tá? E inclusive os próximos ciclos vai tratar da Hansa cósmica, né? Que é justamente novamente o Aquilo, né? Dando à humanidade um papel cósmico, inclusive aqui um papel cósmico nessa luta entre as superinteligências, tá bom? Então, um volume maravilhoso, leiam, tá? Leiam esse volume, ele é imperdível, né? Père Rodin, número 1000, O Terrano. É assim, uma leitura, você não consegue parar de ler, tá? Eu não consegui gravar esse vídeo antes, né, por causa de ter muitos a fazeres profissionais, mas assim que eu peguei esse livro no sábado, foi uma leitura assim, foi uma leitura, você senta e você não consegue largar o livro sem terminar de ler. É um excelente livro, você que precisa ler, quem gosta de Père Rodin, quem acompanha só eventualmente, quem nunca leu Père Rodin e está vendo esse vídeo, comece por esse volume. Tá? Comece por esse volume, porque este volume é muito bom. Tá? Vocês vão... E ele tem um material legal. Eu vou acessar aqui esse material e vou comentar para vocês esse material extra, né? Então, o Père Rodin, esse volume, um material extra muito interessante. Traz a minha coluna, né? Que tem uma certa periodicidade nos volumes de Père Rodin, que é a filosofia da astronáutica e da ficção científica. Essa coluna, inclusive, eu trato lá na página 86, ela começa. Eu trato uma série de artigos sobre exoantropologia que eu estou trabalhando, e esse é sobre a equação de Seeger, que é uma retomada da equação de Francis Drake, né? Aquela equação sobre a existência de vida fora da Terra, quantas seriam as inteligências que nós poderíamos encontrar e fazer contato. No caso aqui da equação de Seeger, é uma equação mais voltada para a questão de planetas habitados, agora que a gente descobriu exoplanetas. Então, é um artigo muito legal, né? Não foi só porque eu escrevi, mas é um artigo muito legal. Eu recomendo aí a leitura. Né? Aí traz uma retrospectiva, né? Que são uma série de resumos de alguns episódios. Aqui você tem o resumo do episódio 59, O Regresso do Nada. Né? Você tem o resumo do episódio 60, Fortaleza Atlântida, que é um episódio que conta muito a história de Atlan. O resumo do episódio 61, O Robô Espião. Então, 3 livros resumidos. Tem um glossário especial para quem está lendo pela primeira vez para Rodin, ou mesmo quem está lendo há muito tempo, mas às vezes a gente esquece algumas coisas. Então você vai lá no glossário e você vai saber, por exemplo, o que é o Agente de Cristal, a Aliança Galáctica, o Arsenal dos Gigantes, a nave Crest 2, né? E você tem aqui um glossário muito bem preparado, um glossário muito bem com muita informação legal, inclusive para quem está começando, mas para quem já é leitor de Père Rodin há algum tempo. Uma pequena biografia do autor, William Voltz, né?
Depois uma chamada para o episódio seguinte, né, para o número 1001 de Per Rodan, e um suplemento especial, né, esse aqui, ó, suplemento especial. Esse suplemento especial, ele é muito interessante também, ele traz muito material, né? É um suplemento aí, tem mais de 100 páginas de suplemento especial, aí umas cerca de 100 páginas de suplemento especial, muito bom. Primeiro tem um resumo do ciclo dos castelos cósmicos, que é o ciclo do número 900 ao 999, que é bom, né? Você lê o resumo do ciclo anterior, caso você tenha alguma dificuldade aí para entender, né? Todo esse contexto. Olha, assim, o número 1000 ele é bem acabado, você consegue entender tudo sem. Mas esse resumo ele é muito bom, tá? Do ciclo. Eu li ele, um resumo muito bem feito, muitas informações. Principalmente para quem perdeu aí alguma coisa. Ele é escrito pelo Rodrigo de Leles, que inclusive é o editor de Par Rodando no Brasil. Então, um excelente resumo do ciclo anterior, eu recomendo a leitura. Depois você tem um artigo do Roberto Souza Causo, chamado Guerra, Aventuras e Aventureiros. O Roberto Souza Causo é um escritor de ficção científica brasileiro e também um especialista em ficção científica. Ele escreve muitos artigos, livros, etc., sobre ficção científica. E aqui ele contextualiza, né, as edições de Pierre Roldin dentro da ficção científica, de forma geral, né? E da questão da ficção científica lá dos anos 60, 50 e 60, quando surgiu o Pierre Rodin, dos aventureiros, da questão da space opera, né? O Roberto de Souza Causo, então, faz essa contextualização, né, das histórias de Pierre Rodin. Depois há um outro artigo chamado Pé Rodin em Foques Históricos Filosóficos sobre a série, do Denis Leite Rodrigues, onde ele vai tratar um pouquinho mais sobre a questão ali da Guerra Fria, da parte do momento histórico em que Père Rodin surgiu, né? E de algumas ideias sociológicas que aparecem eventualmente em Père Rodin, né? Principalmente a ideias de que Par Rodin é uma série que chama atenção sim para certas que não é uma série. Par Rodin foi durante muito tempo acusado de ser uma série muito militarista, né? E assim como eu escrevo muito sobre a filosofia cosmista em Par Rodin, né? A intenção do Denis Leite Rodrigues também é justamente fazer um artigo demonstrando que no Père Rodin não é militarismo, defesa só de uma espécie de fascismo militar, não é não. O Père Rodin é uma série que traz muito questões democráticas, questões de direitos, né? Questões de você construir aí um mundo melhor, de todos terem direitos, tá? Então, essa pecha, né, que o Père Rodin teve de uma ficção militarista, etc. Isso meia fascista, né? Isso, infelizmente, assim, há bastante gente agora escrevendo contrário a essa ideia, né? Mas essa ideia chegou a ganhar um certo destaque e não é verdade. Esse suplemento, inclusive, há muito material que o demonstra, né? Como o Père Rodin é uma série que se preocupa, assim, com identidades diferentes, como o Père Rodin é uma série que se preocupa, assim, com a questão da paz, do futuro da humanidade, dos direitos e tudo mais. Bom, depois você tem um outro artigo, um texto meu, né? Uma resenha, mas uma resenha crítica de Per Rodan número 1, Missão Stardust, uma utopia cósmica, que é a resenha, eu nem vou voltar a comentar, porque eu já comentei essa resenha no segundo vídeo, né, do nosso canal, né, eu já comentei, né, que é que eu falo sobre os contextos da filosofia cosmistas dentro do número 1 de Per Rodan. Mas aqui você tem a oportunidade de ler essa resenha. Continuando o suplemento, você tem Prisma Especial Per Rodan número 1000, também assinado pelo Roberto de Souza Causo, onde ele vai comentar essa edição de Per Rodan número 1000. Você já vai ter lido, né, nesse momento, a própria edição, então é interessante aí ver o texto do Roberto Causo. Eu não vou comentar o texto do Roberto Causo porque, né, é interessante você depois que você leu o livro, né? Ele dá uma ajuda, aí ele
não é bem uma ajuda, mas ele esclarece vários pontos, né, da mitologia do universo Perrodin, né, e que ocorre no número 1000. Né? Um texto muito interessante, um texto muito bom do Roberto Caus também. Depois você tem Perrodin no Brasil, um texto do César Augusto Figueiredo Maciel, que é um dos editores de Perrodin no Brasil, e ele retoma toda a história da série no Brasil. Né? A série de Perrodin no Brasil, desde os antigos números publicados pela Ilha de Ouro, né, que no cantinho a gente vê até a capa do número 500, né, a chegada a Liga dos Sete, né, que foi o primeiro volume publicado aqui no Brasil pela SSPG. Então ele faz toda essa história. E aí nós temos um conto também, o conto Erro de Cálculo, do Manuel Garcia, né? É um conto muito interessante também, esse tipo de conto é o que a gente chamaria na ficção científica de fanfic. Por que um fanfic? Porque é um conto que se passa dentro do universo de Power Rodin, né? Utilizando é, utilizando o universo do Per Rodin, né, para construir. Como você queira escrever, vamos supor, um conto que se passe dentro do universo de Arquivo X, Star Trek, né, e etc. Então é um conto desse autor, é um conto muito bem escrito também, um conto legal, um conto muito bom, né, e que vale muito a leitura, né, e que assim dá e que traz uma história curta, né, e que se passa dentro desse universo do Pé Rodando. Também recomendo a leitura desse conto, ele dá todo um ar especial, né, com essa. E por fim, a gente tem não, antes eu ia falar, mas antes a gente tem um desenho técnico, né, de espaçonaves terranas. Aqui da nave auxiliar terrana, feito pelo Tadeu Brum Costa, que é um colaborador recorrente em desenhos na Perrodan. Aqui, acho que não dá para ver a nave, porque a luz do iPad ela. Isso aqui. Mas tem que acessar a edição também, porque tem muitos detalhes. Né? Olha, eu lembro que as antigas edições da Ilha de Ouro, né, elas traziam muito essas questões dos desenhos técnicos e a SSPG continuou com essa questão de trazer desenhos técnicos. Isso é muito fantástico, porque assim, os desenhos técnicos te ajudam a visualizar as naves. Então, é, eu lembro, por exemplo, de desenhos técnicos de naves que era descrito, mas quando você olhava o desenho técnico, quando você via o desenho técnico, por exemplo, da nave Crest, ou quando você viu o desenho técnico do Nathan, que era o super robô, o super computador que os seres humanos tinham na Lua, então te ajuda muito a compreender, né, como funcionam as naves, etc. Eu, por exemplo, eu gosto muito desse negócio de desenho técnico, acho que vocês também vão gostar. E aí, uma lista de todos os livros de todos os ciclos, né? Você tem aqui, segue até o final, né, do livro. Aí, uma lista de todos os ciclos de Per Rodin. Aí, para quem quiser, né, acompanhar, ver tudo que já foi lançado. Bom, então, o que é esse número 1000 de Per Rodin? É um lançamento histórico. Né? Eu fico muito feliz de participar desse número com 2 textos, porque eu sou leitor de Per Rodin desde os 13, 14 anos, nem me lembro mais. Eu li Per Rodin durante toda a minha vida. E ter textos meus nesse número 1000 foi assim, um momento muito especial, né? Um momento muito especial. E por isso que eu compartilho esse vídeo com vocês. E dê essa chance pro Praia Rodan. Eu acho que o Praia Rodan você merece essa chance. Comece por esse número 1000. Siga os volumes aí que a SSPG está publicando quinzenalmente. E se você depois você pode voltar, né? A SSPG tem desde o ciclo Enxame agora vendendo, né? Ou você pode até procurar em sebos desde o número 1 editado pela Ilha de Ouro. Eu acho que vai chegar algum momento no Brasil que vai ter que começar o relançamento desde o número 1 de novo, né? Mas é como tem tanta coisa do Par Rodan aí, né? Mas ainda é a chave em sebo. Eu moro numa cidade do interior, né? Eu moro em Marília, no interior, e eu acho,
nos sebos daqui, volumes do Pierre Rodin, né? Como eu já tenho quase tudo, então nem acho, eu acho só repetido, mas para quem está começando a achar, né? Quer dizer, eu tenho todos, né? Mas para quem está começando, né, é interessante você ir lá buscar buscar talvez esses volumes antigos. Mas comece por esse número 1000. Esse número 1000 é fantástico, você não vai se decepcionar, ok? Então, nos próximos 2 vídeos eu vou falar sobre os quadrinhos de Pierre Rodin, né? Acompanha aí com a gente, eu vou falar, deixa eu colocar esse microfone mais perto, que às vezes ele fica um pouco longe, né? Eu vou falar sobre quadrinhos do Pierre Rodin. Sim, Pierre Rodin teve quadrinhos publicados no Brasil, hoje não tem mais, né? Mas eu vou falar um pouquinho, então fique por aí e veja o próximo programa, né, sobre quadrinhos de Pierre Rodin. Olha, esse final de semana vão ter 3 vídeos, esse do Pierre Rodin e 2 vídeos sobre quadrinhos de Pierre Rodin. Mas pelo menos uma vez por semana tem vídeo novo, então acompanhe o canal, compartilhe, dê o seu like aí, faça comentário para ajudar o canal a crescer, né? Eu tô começando a gravar vídeo agora, então nem sei, talvez a qualidade nem sempre fique como canais maiores aí, que tem o pessoal que já está acostumado. Eu também não estou acostumado muito a falar para a câmera, assim, gravar vídeo sozinho, mas com o tempo e com a ajuda de vocês, a gente vai fazer esse canal crescer e criar um canal de ficção científica no Brasil, né? E um canal de ficção científica e um canal que trate muito de Pierre Rodin. A minha intenção é, mesmo quando eu gravar vídeos sobre outras questões de ficção científica, astronomia, astronáutica, ufologia, etc., toda semana ter um vídeo do Pierre Rodin. Toda semana. Então, se você gosta de Pierre Rodin, toda semana venha para o canal, porque nunca vai faltar um vídeo de Pierre Rodin. Eu vou fazer resenhas, pelo menos, um pouco mais curta até do que esse daqui, um de 3 ou 4 minutos, toda semana, dos volumes lançados pela SSPG. Então, e de Atron também.